Obrigado, Renata Fã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus proteja todos nós. Pra você, Rosinei, foi pênalti ou não? O pênalti do Carrilho no Isso. Não. O pênalti do Gustavo Gomes em cima do Claríssimo, pênalti claro. Tá, pra você, Souza. Pênalti. Pra você, Veloso. Boa tarde, pra mim a intenção não era de pênalti, mas aconteceu porque ele foi bloquear e acabou acertando o Memphis também. Eu, na hora que tava fazendo o jogo com o Galvão Bueno, com o Marcão, falei, não foi nada, porque eu achei que tinha sido toco. Era pra bloquear. É pra bloquear, e não foi bloqueio. Muito pelo contrário, ele vai, pega na canela do Memphis, e aí, quase cair. Faz o gol, né? Faz o pênalti, e aí o Everton foi sensacional, não é verdade? E aí vou dar a minha opinião, aquilo que eu ontem no Amazon Prime torci pra caramba na hora do gol da equipe do Palmeiras, do Maurício. Eu falei, meu Deus, gol dos caras. Pai, veio a imagem. Meu irmão, como é que pode dar impedimento, velho? Mas aí, você que tá aí na sua casa, você que é comentarista... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto na TV do Bandeirante, analisando o derby entre Corinthians e Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar falando um pouquinho aí do jogo que foi polêmico. E o Roberto perdeu o pênalti, o André Ramalho tirou uma bola em cima da linha como se fosse um pênalti. Então, Dorival Júnior está buscando sua quarta Copa do Brasil. O Palmeiras entrou aí para jogar como se fosse pontos corridos, mas o Corinthians entrou para jogar uma Copa e por isso ganhou o jogo e poderia ter feito até 2-0, porque dos 35 minutos para frente o Corinthians envolveu o Palmeiras, mas estava já muito cansado, não conseguiu fazer o segundo gol. Corinthians já passou? Não, porque tem muito jogo. Jogar no Allianz Parque tem um fator muito positivo para o Palmeiras, que é o gramado sintético. Porém, o Corinthians também já conseguiu ser campeão, por exemplo, em 2018 no Campeonato Paulista, lá no Allianz Parque. Então o Corinthians também conhece o gramado. E o Corinthians tem um bom time. Dorival Júnior entrou bem equacionado, um esquema tático certinho. Os dois melhores momentos do jogo, o Corinthians poderia ter ampliado o jogo, né? Então, o Mateuzinho ontem jogou demais. Por que o Corinthians não joga assim contra em pontos corridos, contra o Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Botafogo e outros times, né? Para mim, o Ranieri foi o melhor em campo. O goleiro do Palmeiras pegou muito, mas do lado do Corinthians, Ranieri ontem fez de tudo, desarmou, até porque o Carrilho não estava bem na partida e sobrou tudo para Ranieri, que deu conta do recado. Foi um jogo espetacular. Dorival é acostumado a jogar a Copa, já foi campeão várias vezes, né? Foi campeão no Flamengo, no São Paulo, no Santos, e agora o Corinthians tem chance de ser campeão também da Copa do Brasil com Dorival Júnior, porque se o Corinthians passar para o Palmeiras, vai fortalecer demais, o time vai ficar muito forte, né? Os últimos trabalhos do Dorival mostram que o Dorival tem essas características de jogar pontos corridos. Para mim a escalação do Dorival foi perfeita. Muita gente tem dúvida no sentido, escalava Breno Bidon ou André Carrilho, e pela experiência, pelo jogador que é rodado, o jogador que é acostumado com decisões, né? Colocou o Carrilho, não jogou bem. Breno Bidon entrou muito bem, até porque o time do Palmeiras já estava um pouco cansado, e o Breno Bidon entrou para rodar a bola, que tem uma qualidade. Inclusive o Dorival até acha que ele é um 10, é mais um 10 do que um marcador. E aí o Corinthians cresceu no jogo novamente. O Dorival Júnior escalou, depois colocou o Charles. Charles é um cara muito forte, de muita força física, e aí igualou com o meio campo do Palmeiras, que já estava tomando conta. Palmeiras deu uma vacilada, onde o Garro cobrou uma falta por dentro da defesa do Palmeiras. Mateuzinho não cruzou, Mateuzinho deu um passe na cabeça do Memphis, é onde a defesa do Palmeiras acabou falhando toda, principalmente Gustavo Gomes, que perdeu o tempo da bola. Depois ele tentou voltar, mas não conseguiu. O Memphis subiu e com cabeça
e colocou o Corinthians na frente. Memphis jogou bem? Memphis não jogou bem. Para mim, o Memphis não jogou bem. Mas foi suficiente porque ontem ele sofreu o pênalti e depois ainda marcou o gol de cabeça. Tem os números aqui que o jogo foi muito igual. Tem muito tempo que eu não vi um jogo tão maravilhoso quanto eu vi ontem. Segundo o Software Score, né, que trabalha com os dados, né, foram 50% de posse de bola para cada lado. Grande chance, duas para cada lado. Finalizações, 11 do Palmeiras, 10 do Corinthians. Defesa dos goleiros, 4 do Palmeiras, 3 do Corinthians. Escanteio, 4 escanteios pro Corinthians e 4 pro Palmeiras. Número de falta, 20-13 para o Corinthians. Número de passes, Palmeiras trocou 370 passes, Corinthians trocou 366, 4 de diferença. Então, olha para você ver como que tá igual o jogo. Números de desarme, 29 para o Corinthians e 13 para o Palmeiras. No jogo em si, o Corinthians começa melhor, mas rapidamente o Palmeiras equilibra o jogo, né? E no momento que saiu o pênalti, o Palmeiras estava até melhor. Mas sobre o pênalti, quando o Memphis foi derrubado, que foi bater a bola, Gustavo Gomes acabou solando, para mim não precisaria nem ir no VAR, porque pênalti claro. Inclusive o Memphis Depay foi inteligente demais, porque ele caiu e ficou deitado. Isso aí deu tempo para a equipe de arbitragem, né, do VAR analisar e chamar o árbitro para fazer a análise. Quando eu vi, falei, pênalti, não tinha outra coisa. E o Roberto bateu o pênalti, bateu mal. E o Roberto está se recuperando, né? E o Roberto ficou 58 dias fora dos gramados, né? Inclusive veio a série coletiva para o Mundial dos Superclubes. E o Roberto viajou, mas levou até o departamento físico, né? Pessoas que trabalham com ele, para cuidar dele. Mas o pênalti foi mal batido, porque hoje em dia, com esses goleiros, com essa elasticidade, você bateu o pênalti meia altura, pode até bater com força, mas o goleiro consegue buscar. E o Roberto tinha que bater ou alto, na gaveta, ou tinha que bater rasteiro. E aí, eu pensei que o Corinthians, naquele momento, ia desanimar um pouco, ia cair. Pelo contrário, o Corinthians cresceu no jogo, deu muita dificuldade para o Palmeiras. O Memphis não foi bem. Mais um jogo que ele não foi bem. Nunca havia marcado um gol em clássico. Marcou ontem, não foi fominha, deixou o Roberto bater o pênalti. Os números do Memphis não foram bem. O Memphis ontem teve um aproveitamento ruim. O Memphis perdeu 18 posses de bola. Memphis também duelou com o jogador do Palmeiras no chão 7 vezes, né? Ganhou apenas 3. Olha pra você ver. Duelo alto. Perdeu 3, né? Perdeu 3 em todos, né? Cruzamento, tentou 2 vezes e errou 2 vezes. Passe longo, uma e errou também né? Memphis sofreu o pênalti, marcou o gol, mais nada. Mas aqui, né? Saiu com a vitória, precisa jogar mais, porque o trio ontem, o Dorival tava esperando há tempo, né? Para ter esses 3 em campo junto. Ontem não jogaram bem. O Garro se esforçou, mas fez uma jogada genial, porque o jogador do Palmeiras ficaram 7 ali perto da bola e ele bateu por dentro, onde o Mateuzinho fez o cruzamento. Então o Corinthians jogou para ganhar o jogo, jogou mordendo do início ao fim, fez uma partida praticamente, pode dizer, que perfeita. E olha, que Memphis e Yuri não foram bem, porque se eles estivessem numa noite feliz, o Corinthians tinha aberto aí uns 2 de diferença para levar o jogo para várias partes. Mas está tudo aberto, o Palmeiras tem chance de passar para o Corinthians? Tem. Mas se o Corinthians jogar como jogou, bem ajustado, bem compactado, o sistema defensivo perfeito taticamente, e Memphis, e Yuri e Galo tiveram uma noite inspirada, o Corinthians consegue a classificação e chega às quartas de final da Copa do Brasil, conquistando um prêmio de 4 milhões e 700. Para um clube que está endividado em 2,5 bilhões, seria uma grana espetacular. E aí, fiel, o que vocês acharam? Vocês gostaram do jogo? Não gostaram? Craque Neto fez análise do pênalti, Veloso, Souza, todo mundo analisou o jogo e viu que o Corinthians mereceu a vitória. Vocês concordam com o Craque Neto que o Corinthians mereceu a vitória ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário,
Deixa o like no vídeo para fortalecer nosso trabalho no YouTube e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.